Certa vez eu participei de uma palestra onde o palestrante fez uma comparação bem interessante. Ele falava da época das grandes navegações, dos grandes descobrimentos. Ele conta que nessa época sempre tinha um marinheiro que ficava numa parte do navio que se chamava gávea, que é no alto do mastro. Então ele ficava ali todos os dias tentando enxergar alguma terra, algum lugar seguro, algum porto seguro. Ele falava que aqueles marinheiros ficavam meses naquelas embarcações, passando por muitas dificuldades, tudo isso para descobrirem novos mundos, tudo isso para descobrirem uma nova terra. E o que mais eles desejavam depois de meses ali era chegarem num porto seguro. Eles enfrentavam tempestades, muitos morriam nessas tempestades, morriam de doença. Então o tempo ia passando e o grande desejo deles era escutar terra à vista. E quando aquele marinheiro do alto daquela gávea gritava a terra à vista, gente, todo mundo se alegrava. Era uma grande festa naquele navio, porque durante meses eles esperavam um porto seguro, uma terra segura, que os livrasse da morte, porque ali eles estavam sujeitos a morrerem. Era muita tempestade, eram furacões, eram grandes maremotos que eles enfrentavam ali. Então eles queriam chegar numa terra segura, num porto seguro. E aquele marinheiro não apenas gritava porto seguro, mas ele gritava com toda a ênfase, ele pulava de alegria, ele dava boa nova, ele dava boa notícia. E esse palestrante falava isso, que nós precisamos, nesse mundo de hoje, nós precisamos ser esse marinheiro que aponta para o próprio Deus, que aponta para Jesus como porto seguro, como a terra segura. Principalmente nesse mundo que estamos vivendo hoje, gente. Quanto desespero, não é verdade? Parece que estamos nesse navio, no meio de um grande maremoto, de um grande furacão, de uma grande tempestade. Parece que o navio vai afundar, parece que vai todo mundo morrer. E nós precisamos escutar isso, que alguém tenha coragem de subir e de apontar a terra à vista, de apontar o porto seguro, que é Jesus. Ontem eu fiz um atendimento muito forte que me impactou bastante. Eu atendi um caso de suicídio em que a pessoa se enforcou, um jovem que talvez tenha passado a sua vida inteira atrás desse porto seguro, atrás dessa terra segura. Um jovem que podia estar passando por um grande momento de tribulação, um grande maremoto na sua vida. E queria enxergar essa terra segura, esse porto seguro. E no alto do seu desespero, acabou tirando a vida. Gente, quantas pessoas estão nesse maremoto? Estão desesperadas, querendo um porto seguro. Quantos estão assim nesse mundo de hoje, não é verdade? No meio dessa pandemia, quantas pessoas perderam aí o seu emprego, seus entes queridos, estão tristes, estão desesperados, precisando estar num porto seguro. E nosso Senhor nos chama hoje a indicarmos esse porto seguro para essas pessoas que não têm mais esperança de salvação, que no último desespero tiram a própria vida. Como tem aumentado o número de suicídios nesse tempo que estamos vivendo. Eu posso tocar nisso todo dia no meu trabalho. E nosso Senhor nos chama hoje a isso, a sermos esse marinheiro, a irmos lá fora, mesmo no meio de uma tempestade, mesmo quando ninguém enxerga nada, mas que a gente possa subir mais alto, aonde ninguém vai, para apontar ali o porto seguro. No Evangelho de hoje nós vemos isso. Hoje a igreja celebra a grande solenidade da ascensão do Senhor que sobe aos céus. Jesus aparece aos 11 e fala com eles: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê e não for batizado já está condenado. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. O Senhor nos dá um mandato.
Todos nós precisamos assumir esse mandato, subirmos no alto desse mastro, subirmos nessa gávea e apontarmos o porto seguro que é Jesus. Eu sou chamado a isso, você é chamado a isso, tanta gente precisando. Enxergar o porto seguro, chegar nesse porto seguro. Meus irmãos, não nos calemos diante dessa tempestade que estamos vivendo, que possamos subir nesse grande mastro para podermos proclamar Jesus como Senhor das nossas vidas. E Jesus ia falando isso para eles e diante deles ele subiu aos céus. Aqueles discípulos que estavam ali, com os joelhos dobrados, adorando o Senhor que sobe aos céus, glorioso, ressuscitado, o Senhor dos senhores, como Rei, como Senhor, onde no céu, na terra e também nos infernos todo joelho se dobre diante dele, o Rei dos reis, o único Rei, o único Senhor. Nós rezamos isso todos os dias no credo, não é verdade? Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Rezamos isso todos os dias. Ele que é Senhor, Ele que é o único Senhor. Então não basta apenas chegarmos nesse porto seguro, nós precisamos proclamá-lo como Senhor das nossas vidas. Muitas vezes a gente até chega nesse porto seguro, muitas vezes a gente chega até nessa terra firme, mas nos falta isso, proclamá-lo como Senhor, reconhecê-lo como Senhor das nossas vidas. Às vezes Jesus para a gente é realmente alguém importante. A gente tem até um crucifixo na parede da nossa casa, mas é apenas uma figura decorativa. Ele ainda não faz parte das nossas vidas. Que hoje nós possamos também proclamá-lo como Senhor das nossas vidas, não apenas como alguém importante. Tem até uma comparação bem interessante que fala sobre isso. A rainha da Inglaterra, ela é uma figura importante na Inglaterra, mas ela não manda lá. Ela tem a sua figura em vários lugares, mas quem manda é o parlamento, é o primeiro-ministro, não a rainha. Muitas vezes Jesus é para a gente apenas uma rainha da Inglaterra, alguém muito importante, mas que não manda, que não é o Senhor. Senhorio é isso, estarmos sob o senhorio dele, reconhecê-lo como o único Senhor das nossas vidas, adorar esse Jesus no porto seguro que é Ele próprio, na terra segura que é Ele próprio. Então que nesse dia de hoje, nesse domingo, nós possamos proclamá-lo como Senhor das nossas vidas e assumirmos o nosso mandato de ir e pregar o Evangelho em todos os lugares. Fique com Deus, foco, força e fé.